Estamos de volta com Cidade Esporte. Cidade Esporte. Oferecimento: Tênis Clube de Presidente Prudente e EPIO Listas Telefônicas. Muito bem, então, amigos da TV Cidade, forte abraço, com muita alegria nós estamos aqui mais uma vez com o nosso querido Maurílio Ramos, também com o Pedrão, massagista, conhecido de todos nós, tem uma carreira aí dentro do futebol muito legal. Nós estávamos conversando antes de abrirmos o programa, ele contando um pouco da sua carreira e com muita alegria, nós já estávamos inclusive e tentávamos agendar esta entrevista com o Pedrão e desta vez foi possível. Tudo bem, Pedrão? Tudo bem, Tranquilo? Tranquilo, prazer falar com vocês, telespectadores. Olha, é como se nós estivéssemos conversando na beira de numa mesa, na beira de um rio. No bar do Seu Luiz. É, bem tranquilo, bar da Japonesa. Com muita descontração, porque você tem uma vivência dentro do futebol e no qual nós respeitamos, Pedrão. Você começou na Prudentina, é isso? Eu comecei quando pequeno, de roupeiro. De roupeiro. Isso, era eu, Joãozinho, final de Joãozinho. E quem que te convidou, Pedrão? Como que foi o convite? Ó, vem trabalhar na Prudentina, você vai ser o roupeiro, como é que foi isso? Eu era um gandula que ficava sempre pegando bola atrás do gol. Ficava ali, todo dia eu estava no estádio. Tá. E naquela época o professor Sidney Cotrim. Certo. Sidney Cotrim é que me pôs no futebol. Tá. Ele fez o convite, você foi para ser roupeiro. E na Prudentina, nesta época, que ano que foi isso, Pedrão? 60, 62, 63? Foi assim, 69. porque na época o Joãozinho não podia viajar, que ele ficou de saúde meio debilitada, então eu viajava e ele ficava no local, no clube. Tá. Mas para falar para você na data, agora eu não mas sei. Foi nos meados de 60 que pintou isso daí. Nessa aí você era o roupeiro e você teve a oportunidade de se tornar também um massagista do clube, é isso? Aí depois a Prudentina caiu, né, naquela época, aí eu fui para massagista. Tá. Da Prudentina. E como foi essa tua experiência como massagista? Como é que você aprendeu o ofício de ser um massagista? Então, porque eu estava já como roupeiro e naquela época tinha o Dr. Cláudio Passos, tinha aquele médico que era legítimo, que agora fugiu na mente o nome dele. Certo. E auxiliava também no departamento médico. Tá. Foi de observar, de ver as pessoas trabalhando. Comecei a trabalhar de observar, justamente. Daí eu já fui seguindo. Tinha uma massagista que a Prudentina trouxe do Rio, que Nestor Alves trouxe. Tonhão. Certo. E Tonhão foi me dando as coordenadas e eu fui entrando na profissão. Tá certo. Agora, na sua atividade profissional, você é um homem que aprendeu o ofício de ser massagista no dia a dia, observando, vendo, né? Certo. E você, então, começou a fazer disso a sua atividade profissional. Certo. E como é que foi isso dentro do futebol, na Prudentina e depois os próximos passos, ô Pedrão? Foi bom, sabe por quê? Eu comecei com esses que eu falei para você, com essas muletas aí, Tonhão, Dr. Cláudio, Dr. Ramon, foi uma pessoa que me ajudou muito no futebol. Certo. Dr. Isidoro, aquele outro, o Cassi, trabalhei com ele, o outro, o Dr. Sérgio Atala, que já é falecido. Certo. Então, que esse pessoal foi pegando, como se diz, tarimba no futebol, né? E fui aprendendo. E hoje em dia a gente só não está operando, mas o resto faz. Muito bem. Maurílio Ramos, uma alegria tê-lo conosco, né? Um homem que aprendeu no ofício de observar os outros profissionais, a sua vida dentro do futebol através, né, da atividade de ser massagista, Maurílio. Jéssica, o Pedrão era para ter vindo antes, ele foi para Portugal, nós estamos tentando pegar o Pedrão para trazer. Eu tive a felicidade de trabalhar com o Pedrão. Trabalhou com o Pedrão no Corinthians, de Prudente. O Pedrão tem uma passagem muito boa dentro do futebol, do estado de São Paulo e do Paraná também. O Pedrão, ele esqueceu um nome aí, Moraes também trabalhou na Prudentina, massagista, qual está na Portuguesa. Osmar também. Então, é isso aí, Pedrão tem muita história dentro do futebol, muito. Em cima disso, Pedrão, como é trabalhar no vestiário, no dia a dia, ter um jogo de futebol, as massagens, enfim, como é esse contato? O que é um ambiente de vestiário para quem nos assiste nesse momento aí? Quais são as experiências vividas e o que marcou na sua vida? Jéssica, antes de responder essa pergunta, eu queria dizer para você que além de massagista, eu ainda levava a profissão de ferroviário. Tá. Não sei se você sabia que você é de Anastácio,
E eu sou formado em radiotelegrafia, telegrafia, na época, que agora não tem mais, certo. E a função. Voltando à pergunta que você falou... A convivência dentro do vestiário, né? Sim. Quando o time está ali se preparando, treinadores que você trabalhou, quais os que marcaram a sua vida? O que eu tenho que falar, que eu não posso esquecer, Sidney Cotrim, que me colocou, depois veio Nestor Alves. Tá. Ficou uma bandeira na minha Lopes. vida. Esse homem foi eu aprendi a vida com esse Nestor Alves também. Norberto Lopes. Tá. E vem muita gente, se eu for falar... Zé Carlos. Mas tem algum treinador que marca na sua vida, assim, na hora de orientar o time, um carismático, que trabalhava de uma forma diferente? Então tem que falar de Nestor Alves. Nestor Alves. Nestor Alves. Ele era um cara que ele se transformava muito, viu, Jéssica? Ele se transformava, na hora do vestiário, ele se transformava como mulher, como menino, fazia tudo. Ele fazia de tudo. Nunca vi aquele, vamos dizer, aquele profissional e outro profissional que fazia o que ele fazia no vestiário. E mudava. O pessoal transformava com ele no vestiário. Pedrão, o vestiário de antigamente é muito diferente do que é hoje, do que você já pôde observar atualmente em relação ao passado? Evolui conforme o futebol, né, já. E agora, por fim, eu trabalhei com um treinador em Ribeirão Preto, no Botafogo, e esse homem subiu, o cidadão subiu esse time que teve aqui, como é que se diz? O Oeste de Itápolis? Não, o outro lá de Barueri. Barueri. Ele que subiu o Barueri lá, Tá. o Carioca. Tá. E ele já era diferente, era uma pessoa complexada, e ficou muito pouco tempo no Botafogo. Certo. Mas tinha a linha de trabalho dele, né? Um vestiário de um time de futebol é muito complicado? O vestiário porque você vê, no Botafogo, eu fui pro Botafogo, não vamos dizer enganado, mas é um time pequeno com cara de grande. Você precisa ver a logística deles. Nossa, é que nem a logística do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, muito grande. Né? No Marília também tinha logística grande. Grande Marília Atlético Clube. Agora está se recuperando dentro da Série A3 do Campeonato Paulista. Mas vamos fazer o seguinte, nós vamos para o nosso primeiro intervalo e daqui a pouco nós voltamos com o Maurílio Ramos e também com o Pedrão, Pedro José dos Santos Filho, falando um pouco sobre a carreira dele dentro do futebol profissional. 1 minuto e o Cidade Esportes já volta só para você. Voltamos em instantes com Cidade Esporte. Cidade Esporte. Oferecimento. Tênis Clube de Presidente Prudente. E Epio, listas telefônicas.